você ensina? O que diz ao povo nos seus ensinamentos? Eu falei as claras para mim. Eu sempre ensinei nas sinagogas e nos templos, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada escondido. Por que você me interroga? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. É assim que responde ao sumo sacerdote? Se falei mal, mostre o que há de mal. Mas se falei bem, por que você bate em mim? Então é você, a quem chamam de Jesus, que se diz o Messias, o Filho de Deus? Eu estou curioso. Então, por que você não faz um pequeno milagre aqui para nós? Talvez podemos crer em ti. Vamos, faça um milagre. Parece que empregamos bem as 30 moedas dadas a outro judeu. Agora, o que nos interessa não é o empreendimento, mas ver os resultados. O que pretendes fazer, Caifás? Interrogá-lo ou entregá-lo de imediato ao imperador romano? Se tu és o Messias, fala-nos. Se eu disser, vocês não acreditarão. E se eu lhes fizer perguntas, vocês não me responderão. Este Nazareno é mesmo arrogante. Vem dizer que nós, sacerdotes e doutores da lei, não sabemos respostas para suas perguntas. Ele é um subversivo. Conseguiu contagiar as pessoas com suas palavras, desde a Samaria e toda a Galileia, até aqui em Jerusalém. Caifás, abriremos um inquérito sobre as suas atividades. É isso. Devemos apurar os seus crimes. Senhores, temos algumas testemunhas listadas que deporão contra ele. E não há ninguém para defendê-lo. Se temos testemunho contra ele, façam que entre a primeira. O que sabe sobre este Nazareno? Eu estava na sinagoga, era um dia de sábado, e lá estava ele, pregava no local. Veio a mulher encurvada, não havia jeito de se endireitar. Ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Pôs as mãos sobre ela, e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Ele curou num sábado. Ele foi contra o mandamento do Senhor. No entanto, o povo apreciou a maravilha que ele fez. Cale-se! Faça que entre outra testemunha. O que você tem a nos relatar sobre esse homem? Eu estava perto do tanque de 5 entradas, e lá havia um paralítico que não conseguia entrar no tanque. A fim de se curar, este homem lá estava. E ele, ao ver o paralítico, disse: pega a sua cama e ande. Quando o homem andou, os líderes do templo perguntaram quem o havia curado no sábado. E o homem disse que havia sido Nazareno. Vejam, sem nenhum escrúpulo, mais uma vez ele desobedeceu à lei do sábado. Como pode um judeu agir assim? Este homem despreza nossas leis e costumes. Não podemos deixar ele livre. É de fato um subversivo esse homem. Caifás, temos agora o casal como testemunha. O que os dois vão nos narrar? A cura que eu presenciei primeiro, o Nazareno ele estava sozinho. Ele não tinha seguidores. Estávamos no templo esperando ver o que ele faria. Ele curou um homem que tinha uma aleijada. E outra vez desobedeceu à lei. De outra vez, vimos quando lhes trouxeram um doente, e ele curou, afirmando que seus pecados estavam perdoados. Os
indagaram sobre isso, e o Galileu assim respondeu: vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar os pecados. Ele afirmou ter muito poder e por isso fazia tais milagres. Ele curou ainda o cego chamado Bartimeu, E ao cego de Betsaida, a quem ele ordenou que não voltasse ao povoado e não falasse a ninguém que ele o tinha curado. Então, ele não queria a publicidade dos seus atos. Que isso? O Nazareno é obediente à lei. Está claro que ele não queria ser afamado pelos seus atos. Bem pouco podemos escolher dessas afirmações para formular uma forte acusação. Que faremos então? Calma, senhores. Ainda temos testemunhas para ouvir-lhes. Capitão, O que sabe sobre este homem? Certa vez, em Naim, estavam levando um defunto para ser enterrado. Era jovem, filho único, e sua mãe era viúva. Ele, ao vê-la chorando, lhe disse: não chore. Depois tocou um caixão e ordenou ao jovem: levanta-te. O morto levantou e começou a falar. Todos ficaram com muito medo e começaram a glorificar a Deus, dizendo que um grande profeta apareceu entre nós. Deve existir algum fato novo, uma acusação mais grave. Temos ainda uma testemunha, e esta tem um relato muito grave a nos contar. Senhores, tenham calma. Se temos outra testemunha, não nos acabrunhemos. Essa fará o relato que queremos ouvir, e assim teremos base para entregá-los aos romanos. É isso, ele será morto pela gente de Roma. Que entre outra testemunha. A nos relatar sobre esse infame doutrinador. Eu ouvi afirmar que destruiria o templo de Jerusalém, construído por homens, e após 3 dias ele o reconstruiria. Este homem afirmou isto? Sim, eu ouvi o réu afirmar: derrubem este templo e eu reconstruirei de novo em 3 dias. Ouvi isso da boca do Nazareno. A construção do templo demorou 46 anos e ele diz o reconstruir em 3 dias? Este homem é desprezível, afirmando o impossível. Continuas calado? Nada responde às acusações que te fazem aqui? Vou perguntar apenas mais uma vez e quero uma resposta objetiva. Tu és de fato Cristo, o Filho de Deus vivo? Sim, eu sou. E agora afirmo mais. De agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfemou! Não preciso de qualquer outro testemunho! Todos ouviram blasfemar! É um blasfemo. É um farsante. Nega ele a Moisés. quer ser Deus, o vaidoso? É um judeu pernicioso. É réu de morte. É réu de morte. É réu de morte. Sim, senhores, é réu de morte. Venham todos cuspir, mostrar repulso ao farsante. Temos um Deus aqui, é preciso exaltá-lo. Minha espada está à sua disposição para protegê-lo. Sou o seu fiel escravo. Se és um Deus, diga quem ele bateu. Não sabe dizer? Tirar de uma visão? Portanto, é um vil mortal, não és do céu então. Que pena, não lhe dão o seu trono?
deixaremos matar o nosso rei Jesus. Israel já falou! A Pilatos agora! E para a cruz depois! Então, vocês me trazem este hebreu dizendo que ele é um criminoso. Que acusação vocês têm contra este homem? Este andarilho é um perigo para Roma e Israel. Ele merece a cruz. Morte a este Jesus. Se ele não fosse um criminoso, não teríamos trazido diante do Senhor. Mas este homem é galileu. Levem-no, pois, a Herodes. Já o levamos, e Herodes o devolve a ti, Pilatos. Não me parece ser ele um agitador, um rebelde, um criminoso. Mas ele afirma ser o Messias, o rei. Ele subverte o povo, proibindo que pague impostos ao imperador. Ainda assim, não vejo neste homem um criminoso. Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Sim, temos uma lei, e por ela Jesus deve morrer, pois ele foi contra ela e disse falsidades. Ele desobedece a lei do sábado, realizando curas e pregando em nossas sinagogas. Não podemos deixar este homem livre, pois ele despreza nossas leis e costumes. Ele está provocando a revolta entre o povo com seus ensinamentos. Começou na Galileia, passou por toda a Judéia e agora chegou aqui. Então, você é o rei dos judeus? Esta pergunta é sua, outros lhe falaram a meu respeito. Será que sou judeu? Foi o seu povo e os seus sacerdotes principais quem o entregaram a mim. O que fez você? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus o prendessem. Mas o meu reino não é daqui. Então, você é o rei dos judeus. Você está certo em dizer que sou rei. De fato, por esta razão eu vim ao mundo, e por isso nasci, para testemunhar da verdade. E todos que estão do lado da verdade, me ouvem. A verdade. A verdade, mas o que é a verdade? Não vejo nele falta alguma. Que farei de Jesus e que Cristo é chamado? Vocês me trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, eu já o interroguei diante de vocês e não encontrei nele nenhum dos crimes que vocês o estão acusando. Herodes também não encontrou, pois mandou Jesus de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei.
ao pátio e o açoite. Talvez assim a multidão se acalme. Revogar o quê? Já o estão assustando. Oh, meu Senhor, por favor, mande parar este flagelo. Capitão, vá e pare o flagelo de Jesus. Done o meu manto, ó judeu. Sendo rei, você deve usá-lo. Eis que o fé, o reino precisa de fé. Parem. Acho que já é o suficiente. Leve-o a Pilatos. Saibam que não encontro base para acusá-lo. Aqui está o homem. Mas que mal ele fez? De acordo com nossa lei, ele precisa morrer, pois de ser filho de Deus. Encarreguem-se vocês mesmos de crucificá-lo, pois eu não encontro nenhum crime nele. Nós não somos permissão de condenar ninguém à morte. Esse direito é concedido a ti, ó representante de Roma. Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Contudo, na ocasião da Páscoa é costume entre vocês que seja solto um prisioneiro. A quem devo libertar? A Jesus ou a Barrabás? De onde você vem? Você se recusa a falar comigo? Não sabes que eu tenho poder para libertá-lo ou para condená-lo? Você não teria nenhum poder sobre mim, se esse não lhe fosse dado de cima. Portanto, aquele que me entregou a você é culpado de pecado maior. Nada encontro de criminoso neste homem. Ora, governador, olhe para esse homem. Ele lutou e incentivou o povo a não pagar impostos. Desde a Galileia é réu de grande culpa. Ele que se diz rei. Se o senhor deixar este homem livre, não é amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Olhe para este homem, rei. Eis aqui o rei de vocês. Devo crucificar o rei de vocês? Capitão, traga-me uma bacia com água e uma toalha. Lavo minhas mãos, porque não vi pecado neste homem. Levem-no e crucifiquem-o. E o castigo por esta morte caia sobre nós, nossos filhos. Crucifiquem-o! Crucifiquem-o!
responsabilidade sobre a morte deste homem. Ele é um justo, ele é um bom. Capitão, faça uma placa com estes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Pilatos, não escreva o rei dos judeus, mas que assim dizia o rei dos judeus. Ora, o que eu escrevi está escrito. Agora saiam da minha frente. Fazei novas todas as coisas, e que o mal presente no mundo não seja vencedor. Pedimos isso pelo mérito da paixão e morte de Jesus, vosso Filho amado, Cristo nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Jesus se encontra com sua mãe. Maria, a mãe de Jesus, acompanha passo a passo o sofrimento de Jesus. Não há dor maior para uma mãe que perdeu seu filho amado. Os olhos de Maria fitam nos olhos de Jesus, e com seu olhar ela o consola. Maria Santíssima chorou a dor de seu filho. Hoje muitas mães sofrem e choram a morte de seus filhos. Os biomas brasileiros, como nos apresenta a campanha da fraternidade, são motivo de gratidão e de preocupação. O Pantanal conserva grande parte do seu bioma original. Possui uma das maiores extensões úmidas do mundo, com grande beleza e rica em biodiversidade. Deus, Pai de amor e de misericórdia, abençoe a nossa terra e cada um de nós, para que sejamos guardiões de toda a criação. Que assim seja. Amém. Quinta estação. O Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram certo Simão da cidade de Sirineu que voltava do campo e o forçaram a carregar a cruz de Jesus. Jesus já não aguenta mais o peso da cruz. Os poderosos não queriam a morte de Jesus no caminho antes de ser crucificado. Queriam que ele chegasse ao seu destino final. Temendo isso, os soldados obrigam um desconhecido, chamado Sirineu, homem simples, a carregar a cruz de Jesus. Uma pessoa de fé que faz sua caminhada quaresmal numa Páscoa. Ao tomar consciência da realidade como são tratados os biomas, não poderá ficar indiferente. O
Pampa é um bioma que se encontra no estado do Rio Grande do Sul. As paisagens do Pampa são variadas, de serras a planícies e de morros a pequenas colinas, compreende fauna e flora próprias de grande biodiversidade. Deus Criador, nós te agradecemos pela riqueza dos nossos biomas brasileiros. Agradecemos pelo lugar em que vivemos, pela nossa família, o nosso trabalho e a nossa comunidade. Ajudai-nos a cuidar bem de tudo que colocastes em nossas mãos. Que assim seja. Amém. Podemos nos perguntar como cuidamos desta nossa grande casa, os nossos rios e florestas. Desperta, Senhor, o nosso coração para que sejamos mais fraternos uns com os outros, não sejamos indiferentes ao modo como são tratados os nossos biomas. Pedimos isso pelos méritos da paixão e morte de Jesus, vosso Filho amado, Cristo nosso Senhor. Que assim seja. Amém. É um bioma capaz de poupar água no tempo da seca e retornar à vida com as primeiras chuvas. O bioma da Caatinga forjou um povo de fé, guerreiro e sábio, que busca constantemente meios para se desenvolver. Quando vê teme a Deus, o nosso sofrimento é justo, porque estamos recebendo castigo pelo que fizemos, mas Ele não fez nada de mal. Senhor, livre de mim, como estiver para Ele. Meu amigo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus morre junto às mãos de Jesus e se apresenta a sua família, ajudando seus filhos, aquele de almas, outras mulheres e João, o discípulo ao meu disse: Senhor, aí está seu filho. Depois disse: Aí está sua mãe. Sentindo hoje as forças passando pelo Cristo Jesus, tem os seus atos todos escondidos e colocam na ponta de uma lança e é realizado de Jesus.
no Espírito. Cristo culpa a cabeça e manda. Como eu gostaria de rever minha aldeia. Lá é tão tranquilo e é tão gostoso remar e pescar no penaco. Enquanto a mim, queria voltar a Verona e beber um bom vinho em alguma taberna. Eu já prefiro dormir às sombras de um cavalo em Siracusa, após descansar de um trabalho qualquer, de um pastor que foi, talvez, mais longe dos escudos e da cavalaria. Rever Capua, tão bela e singular, com seus vinhais e o clima que a faz, formosa e robusta, gostosa na primavera. E eu, que nasci em Roma, gostaria de lá voltar e rever o imperador em vivo cortejo, rever em Campo Marte, a taburra do Vício e o encanto do Aventino. Então, não reviveu o temido profeta? Não, meu capitão, continua adormecido. E então durma em paz. Que ele durma, soldado. Não acordarei quem dormiu no Calvário, no madeira imperial, a força e a menatruz. E ande com Plutão, o miserável Jesus. É incrível, nós, 16 Tibério, montando guarda a um morto. 16 soldados e um capitão. E os outros? Jogando dado, que é o lazer de todos os soldados. Mas por que 16 romanos devem guardar estes pobres restos mortais? Ah, este povo hipócrita e louco que manda assassinar e teme a quem já morreu. E, com uma guarnição como esta, venceríamos a 40 de Esparta. Acredito que até mais. Mesmo velho como sou, ainda cuido de uns 3. Por Marte, nossa tarefa já está se acabando. Já presinto amanhã. Madrugada linda. Belo dia que avisto. Finalmente, esta manhã que chega vai terminar com isso. Apesar de cansado, me sinto feliz. É a influência de uma tão bela manhã. É muita contradição. Este povo mau e vil possui um amanhecer tão lindo. E esta manhã que surge, um grande dia nos traz. E nós recebemos ao pé de uma sepultura. Uma coisa é certa, com outra manhã como esta, até o próprio morto bem alegre acordar.